Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos ver algumas funcionalidades que nós temos disponíveis aqui no nosso VisualG quando a gente trabalha a programação utilizando pseudocódigo. É comum as linguagens de programação possuírem funções pré-definidas. No VisualG a gente acessa essas funções com os atalhos do teclado Ctrl mais a letra J. Ao pressionar Ctrl J, aparecem todas as palavras-chave usadas no VisualG, todas as palavras reservadas. Elas podem ser palavras como algoritmo, var, início, escreva L, escreva, que são palavras que compõem a estrutura do algoritmo, assim como podem ser também de funções pré-definidas. Existem muitas funções, principalmente funções matemáticas, que são extremamente úteis para que você possa fazer cálculos e operações mais complexas de algoritmos. Dessas funcionalidades, a gente vai dar atenção para uma especificamente, que é uma função chamada RandI, ou RandI. Ela gera um número randômico inteiro, a partir de um limite que seja definido. Eu criei três variáveis inteiras, x, y e z, e no meu algoritmo, para a variável x, eu atribuí o resultado da execução da função RandI para o limite 10, ou seja, aqui na variável x a gente vai ter como resultado um número que vai de 0 até o limite aqui, que é 10. Pode ser 0, pode ser 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Já na variável z, eu fiz a execução da função RandI até 9 mais 1. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com limites que vão de 1 até 10. Então, como a função RandI gera de 0 até um limite, se você não quiser que o 0 faça parte dessa sua listagem, basta você colocar mais 1 aqui na execução da função que você consegue fazer essa mudança. Então, as variáveis x e z representam números randômicos. Eu vou até concatenar aqui no nosso escreva o x e o z para que a gente possa ver o resultado em tela de uma forma mais legível. Para que a gente saiba que o primeiro número é da variável x, que vai de 0 a 10, e o segundo número que é da variável z, que vai de 1 até 10. Então, feito isso, vou executar o meu código. Observe aqui, x, 9, z, 5. Vou fechar, vou executar de novo, 8 e 8. Vou fechar, vou executar de novo, 5 e 7. Vou executar de novo, 2 e 6. Então, a gente consegue gerar números aleatoriamente. Então a gente consegue gerar números de forma dinâmica. Além da função RandI ou RandI, nós temos um outro comando que é muito importante quando a gente trabalha com lógica de programação, que é o comando interrompa, que lá em inglês geralmente é conhecido como break ou parar. O comando interrompa, ele é responsável por parar a execução do programa num ponto específico. Então, se você tem, por exemplo, um laço de repetição, como eu fiz aqui, um laço de repetição enquanto, começando em 1, e eu quero que ele vá até que o valor de y seja menor do que 10, ele escreva o valor de y em tela e faça um incremento. Então, aqui eu tenho um laço que vai escrever de 1 até 9. Porém, se eu colocar uma instrução condicional dentro desse meu laço, que faça uma verificação, uma avaliação, e coloque dentro desse bloco o comando interrompa, eu posso parar a execução desse meu laço a qualquer momento. Então, por exemplo, se y for igual a 5, então eu quero parar a execução nesse ponto. Então eu vou usar o comando interrompa, que é equivalente ao nosso comando break lá em inglês. Então isso aqui serve principalmente quando você está trabalhando algoritmos de sorteio. Então você vai sorteando números até uma condição específica. Então você define a condição específica dentro do seu bloco de repetição e quando você chegar nessa condição específica, você manda interromper o seu laço de repetição. Então vou salvar aqui, vou executar. Observem que ele escreve aqui o 1, 2, 3, o 4. Quando chegou no 5, ele interrompeu. Ele não fez o laço de repetição. Posso mudar isso aqui para um outro número, por exemplo. Se for igual a 9, então olha, ele vai escrever do 1 até o 8. Por que ele não escreveu o 9? Porque depois que chegou no 9, ele fez o interrompa. Vou colocar aqui o 10 mesmo. Observem que ele escreveu até o 9. Vou colocar aqui o 11.
Observem que ele escreveu até o 9, porque o nosso laço está indo até o valor menor do que 10. Vou colocar aqui menor ou igual a 10. Executar, vejam que ele escreveu do 1 até o 10. O que importa entender aqui é que o comando interrompa, ele serve para parar, brecar, frear a execução de um laço de repetição. Essas duas funcionalidades, que são a função rand e o comando interrompa dentro de laços, nós vamos utilizar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos desenvolver um jogo no qual a gente precisa descobrir um número secreto. Não se esqueçam de acompanhar as próximas aulas. Nós já estamos quase finalizando o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!